Boa noite, amados, graça e paz. Hoje é a nossa segunda-feira, dia de nós falarmos um pouquinho sobre a Palavra de Deus, dia de nós estudarmos a Palavra de Deus. Que o Senhor esteja abençoando a vida de vocês com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós estamos no episódio de número 8 do nosso estudo. Estaremos conversando e falando a respeito do livro de 1 Pedro, que é o que nós estamos estudando, do capítulo 2, e nós vamos iniciar na aula passada, no bate-papo passado, nós conversamos sobre o verso 1, 2 e 3, e hoje nós vamos falar do verso 4 até o verso número 10. Eu peço aos amados que estejam com as Bíblias abertas para a gente estar conversando. Para ganharmos tempo, como de outras vezes, nós vamos conversar apenas sobre os textos e não vamos fazer a leitura na íntegra. Então, os amados que estiverem ouvindo possam estar fazendo isso com as Bíblias abertas. Nós encerramos o nosso bate-papo passado acerca do verso 3. Esse eu quero fazer a leitura. Nós vamos estar fazendo esporadicamente de um ou outro versículo, mas o verso 3 é para nos ligar ao que para ligar o nosso bate-papo ao que nós falamos na aula passada. Ele diz assim: se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, né? Lembra que nós estávamos falando sobre o desejar a Cristo ardentemente como um filho deseja e deseja o leite materno. E aí ele diz: se é que tendes experiência de que o Senhor é bondoso. E aí ele continua. E aí ele fala dessa bondade de Deus e entra dentro do verso 4 e vai até o verso 10. E aí eu queria conversar com os irmãos. Agora que nós já sabemos o quanto Deus é bondoso, né, agora que nós já desejamos ardentemente por este leite que vai nos alimentar, ele diz assim: olha, vocês precisam aprender agora a viver em comunidade. Vocês precisam, como fruto desta maturidade cristã que você adquiriu ao longo deste conhecimento que você tem de Jesus Cristo, você precisa agora aprender a viver em comunidade. Lembra quando nós falamos acerca de que a gente precisa se apoiar um ao outro enquanto cristãos? E é isso que Pedro estava dizendo: olha, nesses momentos de tribulação, vocês precisam se apoiar, né, uns nos outros. Nós falamos isso em algum dos estudos aí anterior. Muito bem, posto isto, ele cita no verso 4 o seguinte, eu vou ler o verso 4, ele diz assim: chegando-vos para ele, lembrando do Cristo bondoso lá, do Senhor bondoso, se é que você conhece, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus é eleita e preciosa. Muito bem, nesse texto aí, ele destaca duas vertentes aí. Ele fala a respeito da pedra, como sendo o Cristo, né? como o Cristo sendo a pedra principal, angular, a pedra que fora rejeitada, e mais para frente a gente vai falar sobre essa questão da rejeição da pedra. Ele trata como Cristo sendo a pedra. E também nos trata, e também faz uma alusão mais para frente ali, acerca de que nós cristãos somos como se fôssemos um edifício, do qual a nossa sustentação enquanto edifício é esta pedra angular que é Jesus Cristo. Ou seja, a minha vida enquanto cristão, a minha vida de cristão, a minha vida de agora sabedores da bondade de Cristo por nós, a minha vida tem que ser toda estruturada em cima desta pedra fundamental que é Jesus Cristo, né? E aí ele coloca dessa forma para que a gente entenda. Essa questão da rejeição é muito simples dos irmãos entenderem. Ainda que a gente ache que, como Pedro está escrevendo, se trata da mesma questão de Pedro lá, quando Jesus fala para ele: tu és Pedro, e sobre ti edificarei a minha casa. Ela tem uma certa semelhança porque nós somos também edifício de Cristo, né? Mais para frente os versículos vão dizer isso para nós. Mas a nossa base, a nossa pedra angular é Jesus Cristo. E ele diz assim,
o qual foi rejeitada por alguns, né? Foi rejeitada por alguns construtores. Né? Na verdade, ele se refere nessa questão da rejeição, é o povo, né? O povo judeu para o qual ele veio. E aí nós tratamos isso em outras ocasiões, e que falam que o povo, ainda que conhecesse a Jesus Cristo, ainda que entendesse de Jesus Cristo, ainda que de Deus, ainda que tivesse ouvido de Deus, ainda que tivesse vivido esse Deus, eles viviam de tal forma, ou seja, sua base cristã não era edificada sobre esta pedra angular. A base cristã desse povo e de alguns povos, e de nós, de alguns de nós, não é sobre Cristo. E aí nós crescemos com essa deficiência de estrutura. Por isso que eu sempre digo que nós precisamos buscar essa maturidade cristã. E buscar essa maturidade cristã significa que nós precisamos alicerçar, significa que nós precisamos pegar aquela pedra que é fundamental à nossa construção, o nosso edifício, e nós colocarmos ela como base, que é Jesus Cristo. E para isso nós precisamos ter essa maturidade cristã, não é? Ter essa maturidade cristã. Quando ele fala que a pedra foi rejeitada, é mais ou menos o seguinte, lembra, quarta-feira nós fizemos um estudo na igreja, fizemos também esse estudo, esse bate-papo nas Boas Novas, acerca da questão do povo de Israel e os 40 anos que esse povo passa no deserto, ouvindo e aprendendo de Deus, sendo salvo por Deus, sendo protegido por Deus, 40 anos vivendo com o povo, e precisou de mais uma Babilônia para que o povo voltasse para ele, precisou de mais 70 anos para que o povo voltasse para ele. É mais ou menos o seguinte, tem no livro de Mateus, no capítulo 21 de Mateus, ele fala sobre os lavradores maus. Depois os irmãos podem estar lendo, mas quem já leu sabe do que eu estou falando. Os lavradores arrendam uma terra de um dono da terra, e esse dono da terra diz que vai cobrar eles assim que eles produzirem. Eles produzem os frutos dele, produzem, tiram as suas lavouras, e quando este dono da terra vai até eles e manda os servos para que receba a parte que lhe cabia, para que receba o pagamento pelo aluguel da terra, eles matam os servos. O Senhor então manda o próprio Jesus Cristo, o próprio Filho, para receber, e eles matam também. E aí a pergunta que se faz, como que esse dono da terra vai encarar esta situação? É mais ou menos o nosso caso, é mais ou menos esse texto aí, quando ele diz assim que ele foi enviado, e ele foi separado como pedra angular e pedra fundamental, mas alguns construtores não aceitaram, alguns construtores não aceitaram. Se nós traçarmos um paralelo com esse texto de Mateus, os lavradores maus, a gente vai entender do que está falando. Ou seja, o Senhor manda o próprio Filho para morrer no nosso lugar, o próprio Filho para morrer por nós, E aí eu traço esse paralelo com o povo de Israel nos 40 anos lá, o povo libertando, Deus libertando o povo cativo lá no Egito, os 40 anos de deserto, e este povo não enxergam os benefícios, não enxergam as coisas boas que Deus fez para ele. E aí nós fazemos a referência de novo no verso 3 lá do capítulo 2 que nós estamos estudando. Se é que você tem a experiência deste Deus bondoso, se é que você sabe a respeito desse servo bondoso. Perceba, amados, que a nossa vida, e particularmente a nossa vida, às vezes nós vivemos dessa forma, com Deus nos ajudando, com o Senhor nos ajudando, com o Senhor estando ao nosso lado o tempo todo, e a gente acaba que simplesmente não aceita. Não faz muito parecido com o que o povo de Israel, Deus agindo e o povo de Israel vendo a ação de Deus e ainda assim adoravam outros deuses. Se assim a gente faz, Deus, nesse período difícil que nós estamos vivendo, Deus nos protege, Deus está ao nosso lado, e mesmo assim nós criamos outros deuses. Nós preferimos construir deuses do que adorar o próprio Deus, a pedra angular, do que estruturar o nosso edifício na pedra que é Jesus Cristo. Então, para resumir o nosso bate-papo de hoje,
né? Nós temos pouco tempo aqui. Para resumir, ele nos diz que nós somos a casa dele no verso 5, por exemplo. Olha, irmãos, como é maravilhoso esse nosso Deus. 40 anos ouvindo dele, fazendo dele, nós rejeitamos ele. A nossa vida também é assim. Nós recebemos bênçãos durante muito tempo e durante muitas vezes em nossas vidas, e mesmo assim nós rejeitamos a ele. Mas ele diz no verso 5 de 1 Pedro, né, e Pedro diz para nós no verso 5, de que nós somos a casa dele. Ele nos transformou em casa dele. E mais do que isso, ele nos transformou, no verso 9 ele diz que ele nos transformou em sacerdote. Olha o verso 9, amados. O verso 9 diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que o chamou das trevas para a maravilhosa luz. Percebo que dentro da nossa pequenez, dentro da nossa ignorância, dentro da nossa mesquinhez, dentro dos deuses que nós vamos construindo ao longo do tempo e dos dias, substituindo o Deus verdadeiro por outros deuses, ainda assim o Senhor nos resgata desse momento que nós estamos vivendo, nos diz assim: olha, amado, você é a minha casa, e eu o transformo, e eu escolhi você, porque você é raça eleita, sacerdócio santo. Ou seja, sacerdócio, você não precisa de mais ninguém. Sacerdócio era o cara que ficava no santo do santo, que tinha um acesso a Deus, o sacrifício. Não, você agora é o sacerdócio real. Você pode fazer isso. Você é o único responsável por isso. Eu te transformei em sacerdote. Olha, amado, que mensagem linda. Ou seja, ele nos escolheu enquanto nação. Ele nos diz que nós somos propriedade exclusiva dele, ainda que nós não mereçamos, né? Ainda que nós, como termina o verso 10, não éreis povo, ainda que nós tivéssemos escolhido outras pessoas como sendo o povo dele. E sabe o que ele pede para mim e para você? Ele pede exatamente o que está no verso 9. E ele diz no final do verso 9: para que eu escolhi você como povo meu, sacerdócio real, nação santa? Eu escolhi para que você proclame, olha como diz, para que você, a fim de proclamardes as virtudes daqueles que vos chamou. A fim de proclamardes as virtudes daquele que te chamou. Nesse momento de crise que nós estamos vivendo, nesse momento de grande turbulência que nós estamos vivendo, nós precisamos ser os proclamadores da bondade desse Deus. Nós precisamos proclamar, nós precisamos ser os portadores, nós precisamos apoiar uns aos outros, nós precisamos mostrar não só a comunidade em que eu vivo, porque esse texto não está separando comunidade, esse texto não está fazendo acepção de pessoas, esse texto não está dizendo, olha, é para IPI, é para IPB, é para Assembleia. Não, ele está falando que é povo dele. Nós somos separados como povo dele e nós temos que proclamar esta bondade descrita lá no verso 3. E a pergunta que eu faço: do que você tem sido o proclamador? Do que você tem sido o portador? Será que é das bondades de Deus ou você tem sido um lamentador? Um cara que vive lamentando e questionando e reclamando? Quem é você neste contexto de 1 Pedro, capítulo 2, verso 4, até o verso 10? Quem é você neste contexto? Que Deus os abençoe. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós somos gratos a Ti por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Somos gratos, ó Deus eterno, pelo Teu amor, pelo amor que nós não somos merecedores, mas que o Senhor nos dá. Somos gratos, ó Deus eterno, porque o Senhor nos chamou das trevas para a luz. Somos gratos a Ti, ó Deus eterno, porque o Senhor nos transformou em povo Teu, que o Senhor nos transformou em sacerdotes. E nos permita, ó Deus eterno, que o Teu Santo Espírito haja nas nossas vidas de tal forma que eu seja um anunciador da tua palavra, que eu seja um proclamador do Teu amor às outras pessoas, e que eu seja, ó Deus eterno, um motivo de bênção e não de pedra na vida de alguém. Amém.